Você já tentou emagrecer várias vezes e não consegue? Ou consegue, mas engorda tudo outra vez? Hoje eu vou te revelar um segredo, algo que muitas pessoas não sabem e que pode estar atrapalhando o seu emagrecimento. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Bárbara, sou nutricionista e aqui no YouTube eu falo sobre saúde intestinal, nutrição, emagrecimento, como você pode ter uma vida mais saudável cuidando desse órgão maravilhoso que é o seu intestino. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o emagrecimento é um tema muito complexo. Ao contrário do que muitas pessoas pregam por aí, não é só fechar a boca. E fechar a boca não é algo tão simples. E mesmo que fosse só fechar a boca também não é algo tão simples. Envolve vários processos emocionais, fisiológicos e também da interação que a sua microbiota, ou seja, das bactérias que vivem aí no seu intestino, com o seu corpo em si, com as suas células. Para exemplificar para vocês a complexidade desse tema, vou contar a história de uma paciente minha para vocês. Eu vou chamar ela de Maria aqui no nosso exemplo, não é esse o nome dela, mas para preservar a identidade dela, a gente vai chamar ela de Maria. A Maria, ela tem 43 anos, é funcionária pública, tem 2 filhos, os 2 filhos ainda em idade escolar, então eles são bastante ainda dependentes dela para ir para a escola, para se alimentar. Ela trabalha à tarde, né, da 1 às 7, come principalmente na rua, em restaurantes. A Maria relatou para mim em consulta que gosta muito de doces, não tem muito tempo para cozinhar e considera uma das principais barreiras os lanches, já que os colegas, eles levam muitas guloseimas no trabalho, ela tem muitas tentações nesse sentido e também considera como barreira o cansaço. No final do dia ela se sente muito cansada. A Maria, ela não pratica atividade física, tem vontade de começar, mas tem medo de ficar ainda mais cansada. A Maria me procurou principalmente por conta das queixas intestinais. Ela passa de 3 a 5 dias sem evacuar, então sem ir ao banheiro, sem fazer cocô, tem inchaço, gases e dor abdominal. Ela recebeu recentemente o diagnóstico de intolerância à lactose. Na classificação de IMC dela, ela está na faixa da obesidade já. O IMC é o índice de massa corporal, que faz ali uma relação entre peso e altura. Se você quiser que eu fale mais sobre esse índice, explique para vocês como fazer esse cálculo, deixa um comentário aqui para mim que eu explico. Agora, ouvindo o relato, o contexto dessa paciente, você se identificou? Conta pra mim, deixa um comentário aqui pra mim contando um pouquinho da sua história, se você se identificou com a história da Maria, o que é diferente, o que é igual aí na sua história. E você acha que pra Maria seria só fechar a boca ou ela tem que fazer outras mudanças na vida dela? E o intestino da Maria, será que ele tem a ver com esses sintomas? Será que ele tem a ver com isso que a Maria está sentindo? Vamos conversar sobre? A gente pode pensar que a obesidade é o problema central dessa paciente, certo? É também. Mas se a gente pensar no intestino e nas bactérias que vivem lá com elas, é que está o verdadeiro pulo do gato. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala de obesidade, ali ouvindo a história da paciente, o primeiro aspecto a considerar é por que essa paciente come. Como assim, Bárbara? Por que a gente come? Porque tem fome, né? Nem sempre. A gente come porque tem fome, mas a gente come também por ansiedade, a gente come por tédio, a gente come também porque tem fome. Então, a gente tem vários motivos para a gente comer. Esses são motivos que quase todo mundo conhece, mas tem alguns motivos ocultos, alguns que as pessoas às vezes nem pensam. Por exemplo, se você dorme mal, a tendência é que você coma mais, coma mal também. Quem não dorme, come. Então, quem não dorme bem tem a tendência de ter mais ansiedade e mais compulsão. Não um diagnóstico de compulsão, que esse é mais complexo, mas aquela vontade aumentada de comer em uma quantidade maior do que a saciedade, tá? Outro ponto importante que a gente está conversando é o intestino. Uma microbiota em desbiose, ou seja, uma microbiota que tem mais bactérias ruins do que boas, tende a ser uma microbiota que pede mais por doces. A pessoa que tem uma desbiose tem uma tendência a querer mais doces também. O ponto central aqui da nossa discussão é a obesidade. Então, essa paciente que eu trouxe como exemplo, ela tem o desejo de emagrecer. Uma pessoa que já tem o índice de massa corporal que classifica como obesidade, a gente nem precisa fazer nenhum teste. Existe
uma inflamação instalada ali inevitavelmente. E quando a gente pensa em estudos sobre obesidade e microbiota, a gente compara a microbiota de um obeso com de uma pessoa magra. A microbiota do obeso, ela é menos complexa e menos diversa, e a microbiota do magro, ela é mais complexa e mais diversa. Em termos de saúde, o que isso quer dizer? Quanto mais complexa e mais diversa essa microbiota, melhor a saúde metabólica dessa pessoa. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais bactérias boas tem nesse intestino, melhor a resposta dele a uma intervenção. É só você pensar que o intestino, ele é como se fosse uma horta. Se a gente tem uma horta ali com uma terra fraca, se a gente tem várias ervas daninhas, se a gente plantar uma mudinha de salsinha, por exemplo, a tendência é que essa salsinha ela não se desenvolva tão fácil, certo? Agora, se a gente tem um ambiente ali onde a gente tem uma terra fértil, adubada, que a gente já limpou, não tem muitas ervas daninhas, se é um solo fértil preparado, se a gente plantar uma mudinha ali, a tendência é que ela se desenvolva bem. O mesmo acontece com o nosso corpo. Se a gente tem uma homeostase, ou seja, se a gente tem ali uma quantidade de bactérias boas, se a gente tem uma boa diversidade de microbioma, a tendência é que tenha uma melhor regulação de mediadores metabólicos, um perfil lipídico melhorado e níveis mais baixos de glicose no sangue, ou seja, melhor colesterol e menos açúcar no sangue. Bárbara, então deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que a mudança no padrão dessas bactérias que vivem lá no intestino pode afetar o modo que essa pessoa responde à glicemia, ao colesterol, a forma que essa pessoa responde ao emagrecimento, até em relação à vontade de doces, compulsão alimentar? Sim, é isso mesmo. Quando a microbiota é modificada por um padrão alimentar ruim, ocorre o aumento da inflamação. Com isso, acontece o que a gente chama de estresse oxidativo e aumento da permeabilidade intestinal. Ter um intestino permeável significa ter um intestino fragilizado. As células do nosso intestino naturalmente é para elas estarem assim, bem juntinhas, e assim elas selecionam o que elas querem que entre para o nosso organismo e o que elas não querem. Quando a gente tem um intestino permeável, essas células elas estão mais soltas, então tem o maior risco de interação com esse meio externo. Essa seleção não fica tão boa, é como se essa muralha ficasse frágil. O intestino impermeável, ele também não é saudável, que é aquele intestino que não absorve nutrientes, mas o intestino extremamente permeável não vai permitir que a gente selecione. Então, a gente vai ter contato, muitas vezes, com partículas mal digeridas, nós vamos ter contato ali com patógenos. Então, esse intestino, ele é uma porta aberta, ele é uma barreira aberta. Isso pode resultar no contato com o que a gente chama de LPS, os lipopolissacarídeos que estão presentes nas bactérias ruins, aquelas que estão habitando o nosso intestino e que a gente não quer que sobrevivam, mas que elas são alimentadas lá daquela alimentação de fast food, aquela alimentação ruim. Esse contato com o LPS leva ao que a gente chama de endotoxemia metabólica, que é um processo inflamatório em si. Outro eixo que é afetado com a mudança na microbiota é algo que a gente chama de endocannabinoide. Esse eixo é responsável pela regulação do apetite e do comportamento alimentar. Lembra que eu falei para vocês que para Maria é mais difícil resistir àquelas tentações ali no trabalho? Provavelmente esse eixo nela já está completamente alterado por essas alterações na microbiota. Isso leva a uma busca maior por alimentos como compensação. Esse eixo ele é influenciado por vários fatores, mas a microbiota ela vai ter um papel super importante como coadjuvante para a gente melhorar essa vontade de doces e ajudar essa pessoa a conseguir resistir mesmo se ela estiver sentada ali numa mesa onde tem vários alimentos que não estão na dieta dela. Então você deve estar se perguntando, Bárbara, então é um ciclo sem fim, eu nunca vou conseguir sair disso, porque quanto pior eu como, mais eu afeto a minha microbiota, e quanto mais eu afeto a minha microbiota, mais ela ajuda a desregular esses eixos. Nunca vou conseguir? Não, você vai conseguir. Eu não tô aqui para te desestimular. Eu tô aqui para te dizer que a partir do momento em que a gente regula esses eixos, se torna mais fácil. Talvez você esteja pensando aí, eu nem vou começar porque eu não consigo resistir, eu não tenho disciplina. Quando eu sento lá com os meus colegas de trabalho ou quando eu sento à mesa, eu não consigo me controlar. O que eu estou aqui para te dizer é que isso é comum e isso tende a diminuir, né? A partir do momento em que a gente faz uma intervenção, isso vai ficando mais tranquilo, a pessoa vai se acostumando e fisiologicamente o corpo vai aceitando melhor aquela intervenção.
É por isso que hoje em dia a gente bate tanto na tecla de que, mais do que mudar a alimentação para que ela tenha déficit calórico, ou seja, para que seja uma alimentação que tem menos calorias do que a pessoa gasta promovendo o emagrecimento, a gente tem que ter qualidade nessa alimentação também. Só a qualidade na alimentação é que vai trazer uma maior diversidade da microbiota. Bactérias boas gostam de comidinha da natureza, gostam de frutas, legumes, verduras. É através desses compostos bioativos da alimentação saudável que a gente vai conseguir ter bons resultados aí com a variedade do seu microbioma. Quanto mais variado, mais diverso, mais saudável for essa sua microbiota, mais fácil vai ser o seu emagrecimento dali para frente. Então não restringe a caloria simplesmente, melhore a qualidade da sua alimentação. Você vai poder comer em maior quantidade, melhor qualidade, cuidar da sua microbiota, que é super importante, e aos poucos vai ficando mais fácil, não tenha pressa. Bárbara, mas e a Maria? Quais foram as condutas que foram utilizadas com ela? Primeiro, a gente melhorou a qualidade do sono da Maria. Como eu falei para vocês, quem não dorme bem, come mais. Então, a gente fez uma rotina do sono aí para ela, organizou os horários, entendeu que à noite tem que ficar escurinho e de dia a gente tem que ter contato com o sol. Isso ajuda bastante a regular o ciclo circadiano, ajuda bastante a dormir melhor. Colocamos alguns chás. Também trabalhamos com suplementação para esse sono melhorar. Segundo, incluímos a prática de atividade física na rotina da Maria. Com a inclusão de 30 minutos, 3 vezes por semana, ela já melhorou bastante o sono, já fez uma quebra aí desse ciclo ruim, né? Esse ciclo sem fim. Então a gente conseguiu incluir a prática de atividade física dentro da possibilidade da vida dela, né? Que é corrida. O intestino da Maria, lembra que era um intestino super travado? A gente incluiu fibras, principalmente no café da manhã, farelo de aveia, psyllium, sementes. Colocamos mais água, né? Então, o consumo de água é super importante para quem tem constipação intestinal, para quem não consegue ir ao banheiro. Agora a Maria está indo ao banheiro todos os dias. E trabalhamos os sabotadores. Ali no caso dela, eram ali os amigos, né? À tarde. Então, ela começou a levar lanches nutritivos, não deixou de participar desse momento, mas comendo ali as coisinhas que ela gosta. E a refeição da noite, que também era um dos pontos principais para ela, porque ela chegava muito cansada em casa, a gente trabalhou pré-preparos. Então, final de semana, ela se organizava, fazia algumas coisinhas que poderiam ser comidas ao longo da semana, alguns lanchinhos ela comprava prontos, então tudo já estava decidido e pré-pronto. Viu só como são diversos fatores? Bárbara, mas se a microbiota tem tanto papel nisso, você não trabalhou probióticos com essa paciente? A gente trabalha probióticos, mas como terapia coadjuvante. Lembra que eu falei lá da analogia da horta com vocês? Se a gente tem uma horta cheia de ervas daninhas, se a gente tem um solo fraco, adianta a gente ficar plantando novas mudinhas? Não adianta. A microbiota é como se a gente estivesse colocando novas plantinhas ali, novas mudinhas. A gente coloca a partir do momento que o solo está fértil. Então, se a gente organizou a alimentação, se a gente consegue ter horários definidos, essa paciente dormindo bem, tomando água, aí sim a gente consegue trabalhar com probióticos para ter mais diversidade nesse microbioma e essa microbiota começar a responder muito melhor ao processo de emagrecimento. Ao final da primeira fase do tratamento de modulação intestinal, que dura 40 dias, a Maria voltou com 3 quilos a menos. Além disso, ela estava mais disposta, dormindo melhor, conseguindo praticar atividade física, resistindo aos alimentos que não estavam ali na rotina e fazendo as exceções dela de final de semana. Então, mais qualidade de vida, mais disposição. Ainda tem um longo processo pela frente aí no processo de emagrecimento dela, mas esses ganhos, que não são ganhos numéricos, né? Esses ganhos de dormir melhor, de conseguir resistir ali a alimentos que não estão no programa, são, na minha opinião, ainda mais expressivos, ainda mais importantes da gente considerar. Afinal, emagrecer é fácil, difícil é se manter magro e conseguir levar a qualidade de vida por muitos e muitos anos. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e volta no próximo vídeo porque eu vou ficar te esperando.